um som que me dizia: sobe aqui, vem. Olá, queridos, mais uma vez, paz a todos, saudações, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, amém? Quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Eu gostaria de fazer duas perguntas a você. O assunto de oração é importante para você como cristão? A outra pergunta: como você reage quando é convidado a orar? Como é que você reage mentalmente? Que às vezes, quando nós somos desafiados a orar mais, ou nós somos convidados a orar, geralmente há no nosso corpo, talvez por um cansaço, a nossa mente, talvez por o excesso de informações, e no nosso interior, às vezes, no nosso interior, não há uma disposição, na verdade, não há uma disposição da carne para orarmos, não é verdade? Então nós precisamos aprender mais sobre oração, né? O que a palavra de Deus diz sobre isso, e precisamos nos exercitar para que a gente possa melhorar a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Amém? Então é por isso que nós estamos trabalhando este tema, oração. E eu tenho compartilhado com vocês algo que nós temos aprendido com este livro, Como Orar, do escritor Dave Mills. Ele é um grande homem de Deus, é líder e fundador de uma grande denominação chamada Igreja Internacional Capela do Farol, com sede lá em Gana. Ele é médico e ele é pastor, presidente desse grande ministério que tem abençoado muitas nações. Bem, e nós estamos aprendendo sobre como orar. Acabamos de falar sobre os mistérios da oração. Você pode ir no nosso canal do YouTube conferir isso. Acabamos de falar sobre o que acontece quando você não ora. E agora eu quero falar com vocês sobre o assunto: como falar com uma pessoa importante. Amém? Bem, eu quero fazer outras perguntas. Você já entendeu que o nosso Deus é a pessoa mais importante que existe em todo o universo? Quem é Deus? Né? Quem é Deus para você? Tá? Deus se revelou para Moisés dizendo: eu sou o grande eu sou. Isso é, Ele é tudo que nós podemos imaginar que Ele seja. Para o aflito, Ele é aquele que traz o consolo. Para o desanimado, Ele é o ânimo. Para o doente, Ele é a cura. Tá? Esse é o nosso Deus. Essa ideia do grande eu sou, Ele é um Deus atemporal. Ele não está limitado ao tempo. Eu e você somos limitados ao tempo, mas o nosso Deus não é limitado ao tempo. Ele é um Deus grande, poderoso. Vocês concordam comigo? Amém? Olha, o nosso Deus é tão grande, não é? Que o seu amor é tão grande que todo mundo não caberia no seu amor. Tá? Seu amor é muito grande por nós. Isso demonstra a grandeza desse Deus. Deus, Ele é Senhor dos senhores. Ele conhece o começo e o fim de todas as coisas. A Bíblia diz, né, que Ele tem todas as nações na palma das suas mãos. A Bíblia diz lá em Isaías que todas as nações para Deus é como um pingo d'água que cai de um balde. Todas as nações. Imagina se esse Deus não dá conta de cuidar da tua vida. Então, antes de falar sobre oração, eu quero te dizer que você deve confiar nesse Deus, porque Ele continua sendo o mesmo Senhor. E Ele continua cuidando muito bem da sua igreja nesta terra. Amém? Bem, então eu quero falar com vocês como é que nós falamos com uma pessoa importante, não é? Por exemplo, quando nós oramos, nós temos que entender que nós estamos diante desse Deus grande, desse Deus eterno,
desse Deus maravilhoso, desse Deus onipotente, onisciente, desse Deus maravilhoso. E uma maneira simples, uma forma simples de aprender a orar, que o nosso escritor, né, comenta com a gente aqui, eu gostei muito, não é? Ele fala que uma forma simples de nós aprender a orar é aprender também nós fazemos uma comparação com a nossa vida, não é? De como nós procedemos quando vamos falar com uma pessoa importante. Como é que você faz quando vai falar com alguém importante? Como você procede? E ele vai dar algumas dicas, isso vai servir para nós, até para a nossa vida cotidiana. Em primeiro lugar, não peça ou mencione as suas necessidades para alguém importante logo no início da sua interação. E é assim que a gente faz, né? Quando você, por exemplo, tem a oportunidade de conversar com alguém importante, se você for logo, por exemplo, for uma pessoa rica, aí você é pobre e precisa de dinheiro, você vai logo pedir dinheiro? Não, não é assim. De repente você vai conversando, não é? Você vai primeiro interagindo com aquela pessoa e depois é que vai vir o momento certo de se falar do seu problema ou da sua situação. O nosso comentarista ele fala o seguinte, que embora você tenha uma necessidade legítima e a sua oração seja legítima, tá? A pessoa que vai orar, ela pode deixar para apresentar o seu problema depois. Eu acho interessante que ele fala que é muito importante você saber o momento de apresentar os seus pedidos a Deus, porque geralmente, não é? Nós entramos logo na presença de Deus com vontade de pedir, mas ele usa o texto de Mateus capítulo 6, onde Jesus ensinou seus discípulos a orar, conhecido como a oração do Pai Nosso, não é? E ele usa esse texto para mostrar que quando Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos ensina a começar a interagir com Deus, não é? E ele diz, portanto, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí agora que vai começar os pedidos, né? Então ele fala que é muito tentador você entrar para falar com alguém importante e você já ir pedindo alguma coisa. Primeiro você precisa elogiar essa pessoa, né? Você precisa prestar um elogio, um reconhecimento, reconhecer o trabalho dessa pessoa, reconhecer a importância dessa pessoa. Não é assim que nós fazemos, não é? Nas nossas conversações? Então é usar isso nas nossas orações, não é? Trazer isso para a nossa oração diante de Deus, não é? São princípios que nós devemos aplicar nas nossas orações. O outro princípio que nós devemos aplicar nas nossas orações é: não peça ou mencione os seus desejos no início da sua interação. Veja que Jesus ensina: faça-se a tua vontade. Então perguntas como: qual é a tua vontade, Senhor? Não é? E se você já conhece a palavra de Deus, se já está explícito na palavra de Deus qual é a vontade dele para aquele assunto específico, você já vai dizendo: Senhor, me ajuda a compreender, a entender essa vontade. Mas se não está explícito na palavra de Deus qual é a vontade dele, tá? Se não está explícito para esse determinado assunto que você está orando, você pode começar a fazer como Jesus disse, não é? Perguntando para Jesus qual é a vontade dele, perguntando para o Senhor qual é a vontade dele. E não entre logo falando da sua vontade. Muito bem. E eu acho interessante que o nosso comentarista aqui, o nosso escritor, ele fala o seguinte, né? Ele faz a comparação aqui ele traz o texto de Esther, capítulo 7, versículos de 1 a 3, que fala que quando a rainha Esther foi ao rei para fazer um pedido, intercedendo pela vida do seu povo, ela já tinha feito o jejum, o seu povo já tinha jejuado, não é? Os judeus,
ela sabia, não é? Ela sabia que ia pedir, mas ela sabiamente, não é? Ela preparou, ela usou algumas estratégias, ela testou pelo tempo, não é? Ela fez aquela primeira reunião, depois ela disse: ó rei, não é? Ela prestou um elogio, aí ela disse: olha, eu não vou falar hoje, amanhã eu tenho um assunto muito interessante para falar contigo, não é? Então ela estava esperando a hora certa de falar. Dizermos na hora de orar, porque a gente já vai apressado, falando tudo e pedindo logo tudo. Então é muito importante aguardar a hora certa. E o que nós observamos aqui é que ele fala o seguinte, que primeiro você desfruta da presença da pessoa importante, para depois você preparar o momento para pedir. E assim deve ser o nosso encontro com o nosso Deus. Nós devemos desfrutar dessa pessoa importante que Ele é. Você pode começar dizendo meu Pai, e vai elogiando. Só essa palavra, Pai Nosso que está nos céus, vai te levar aí muitos minutos se agradecendo por ter sido chamado para ser filho de Deus, por o Senhor ter te escolhido. Você vai exaltando o Senhor, vai chamando Ele de paizinho, vai prestando um elogio a Deus, vai reconhecendo os livramentos dEle, não é? Vai glorificando o nome dEle. Aí depois você vai: santificado seja o teu nome, Senhor, teu nome é santo, santo, santo. E você vai argumentando, e vai elogiando, e vai interagindo com Deus. Isso é muito importante na nossa oração, e é sobre isso que o nosso escritor, não é? Ele está nos ensinando a fazer. E isso é muito importante realmente, não é? Ele fala o seguinte: depois que você desfruta de bons momentos com essa pessoa importante que é o nosso Deus, né? Você vai preparar como pedir, não é verdade? E ele fala também, queridos, no terceiro tópico aqui, de como falar com uma pessoa importante, não é? Ele vai falar o seguinte, que aprenda a falar verdadeiramente sobre a grandeza dessa pessoa importante. Fale com Deus sobre a grandeza dele. Você precisa falar sobre a grandeza do nosso Deus, não é? Se você não conhece a grandeza de Deus, você vai precisar conhecer a grandeza de Deus, não é? E isso vai evitar a gente cair naquele erro de usar de vãs repetições, porque Deus é tão grande, tão maravilhoso, que não vamos levar aí um monte de dia para só orar falando da sua grandeza, não é verdade? Vocês concordam comigo que Deus é grande, que nós temos muito que agradecer a esse Deus? Aí você pode ir para os Salmos, onde fala da grandeza de Deus. Você pode ir para outros textos da palavra. Você pode ir falando do Deus que perdoa, do Deus que liberta, do Deus que restaura, tá? Você pode ir falando com esse Deus, desse Deus que manda chuva. Olha, está chovendo aqui agora, não é? Você pode glorificar Deus pela chuva que cai, né? Você pode ir exaltando esse Deus e a falar da sua grandeza. Vai falando da grandeza de Deus, vai exaltando a Deus, e a sua oração vai aprofundando, e você vai se relacionando melhor com Deus. Amém, queridos? A segunda, ou a terceira, a quarta, na verdade, não é? O quarto tópico diz assim, ó: aprenda a sentir-se bem quando estiver na presença de uma pessoa importante por muito tempo, sem ficar nervoso. Porque cá aqui entre nós é muito chato, não é? A gente está conversando com uma pessoa que ela diz que a gente acha que ela dá importância a nós, e essa pessoa está apressada para sair. A gente vai se sentir mal. Você não vai se sentir bem quando você está conversando com alguém e esse alguém toda hora está apressado para sair. Você tem mais coisas para falar, ou tem mais coisas para ouvir daquela pessoa, mas ela quer sair da tua presença, não é? Isso é tão chato, não é? Então imagine a posição de Deus.
O Senhor que nos criou, que nos resgatou, que nos dá a vida, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que guarda a nossa vida, o Senhor que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, o Senhor que resgatou a nossa vida, que nos perdoou os nossos pecados. Queridos, são tantas coisas maravilhosas que nós muitas vezes entramos na presença dele, apressados para sair da presença dele, não é? Amém? Quantas vezes, não é, a gente vê pessoas que saem se gabando, não é? Eles saem contando vantagens quando eles conseguem conversar com alguém importante. Por exemplo, alguém conseguiu conversar com o presidente, ou com um político qualquer, ou com um médico muito importante, uma pessoa da alta sociedade, um alto empresário, né? Aí ele posta a foto, né, lá no Facebook, né? Ele pega o celular, ele posta, ele bota no Stories, ele bota no status, ele põe lá no Instagram, no Facebook, né? Ele põe nas redes sociais, dizendo, olha onde eu estou aqui, olha como é importante e tal. Essa pessoa, eu conversei com ele, e as pessoas vão dizer, puxa, você olha, eita, você conversou com fulano, é o meu sonho, eu sou fã dessa pessoa, eu queria tanto conversar com essa pessoa. Queridos, há muitas pessoas procurando Deus, mas não tiveram o privilégio de encontrar Deus como você teve. Deus te encontrou, Jesus nos resgatou, Ele nos salvou, e é o melhor ainda que esse Deus tão grande, Ele está disponível para te ouvir, para me ouvir, querido. Isso é maravilhoso, isso nos encoraja a orar, a falar com Deus, não é verdade? Agora veja, quando nós temos essa oportunidade, muitas vezes nós nos apressamos e queremos sair logo da presença do Senhor, não é? Então, você pode aprender a estar confortavelmente na presença de Deus, né? Cantando muito louvor, adorando a Deus. Selecione alguns hinos no seu celular, né? Eu tenho uma pasta aqui, ó, só para oração. Você seleciona umas pastas para os momentos de oração, momentos de falar com Deus, e você vai aprender, não é? A ter bons momentos com Deus sem ter pressa. E Deus ama as pessoas que não estão com pressa para sair da sua presença. Deus ama essas pessoas que querem oferecer um banquete diante dele, tá? Deus ama essas pessoas, né, que querem desfrutar da sua presença. Lá no Salmo 37, querido, diz assim a palavra do Senhor, não é? Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Isso é, não se preocupe com a aparente prosperidade dos outros, não é? Porque muitas vezes a gente é mais preocupado com a vida do outro do que com a nossa. Preocupe-se com você estar na presença do Senhor e em descansar na presença do Senhor. Também lá em Isaías capítulo 40, verso 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor, os que descansam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem, ó queridos, ó, eles navegam na presença do Senhor, eles sobem com asas espirituais, né? Com asas espirituais, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, tá? Não vão se cansar espiritualmente. Eu quero, a minha oração por você é essa, que você possa voar nas asas do Espírito, não é? Que você possa descansar na presença do Senhor sem pressa, porque Ele é a pessoa mais importante que nós temos a oportunidade de nos comunicar com Ele. Bem, o que tópico é esse? Aprenda a falar com uma pessoa importante sobre algo que ela escreveu. E aqui é a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, queridos. Olha, se você conhece a palavra de Deus, suas orações vão melhorar. Sabe por quê? Você vai interagir com Deus. Você vai dizer: Deus, o Senhor falou isso na tua palavra, Senhor. Deus, a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, a gente geralmente fala isso, não é?
Você vai usando outros textos. Deus, a tua palavra diz, meu Deus, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus, a tua palavra diz que eu serei próspero, meu Deus, no meu campo, na cidade, no meu trabalho. Senhor, a tua palavra diz, meu Deus, que eu posso romper em fé. A tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E você vai citando outros textos. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai citando outros textos da palavra. Isso vai sendo uma interação com Deus. Você vai citando textos. E isso, as pessoas importantes, queridos, até mesmo aqui nessa terra, elas gostam quando você fala algo que ela escreveu ou que ela falou. Eu mesmo, não é? Eu me sinto feliz quando uma criança, uma ovelha, quando qualquer irmão compartilha comigo: pastor, eu gostei muito daquela palavra, não é? Pastor, eu fui muito edificado. Pastor, lembra daquela mensagem naquele tempo, não é? Outro dia uma jovem aqui da nossa igreja, ela postou no grupo de jovens, né, de uma palavra que Deus nos usou para falar lá no retiro, tá? Falando sobre alguns conselhos de um pai espiritual. E eu dei uma palavra lá, que eu recebi assim, momento de comunhão com Deus, de oração, né? E ela escreveu e postou lá no grupo. Eu até me senti feliz, não é? Claro que a gente se sente feliz, a gente se sente até importante, não é? Como é bom. Agora imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus, você orando, falando com Ele, conversando com Ele sobre a palavra dEle. Então, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que meditam na palavra de Deus, têm condições de permanecerem mais tempo em oração com Ele, porque vão citar, vai interagir com Deus, né? Vai interagir com Deus por meio de sua oração. Então, no capítulo 15 de João, do Evangelho de João, versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Isso é, quando eu permaneço em Deus, eu já sei o que esse Deus quer da minha vida, eu já sei o que Ele prometeu para mim. Então, o Senhor está dizendo que nós vamos pedir, já segundo a sua vontade, não é? E nós seremos atendidos, seremos socorridos. Quanto mais você souber sobre o que Deus disse, tá? Mais você será capaz de falar com Ele sobre isso, e mais chances, né, de Deus ouvir a tua oração você terá. Amém? Muito bem. Tem até um outro texto, né, de 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é? Então nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Em sexto lugar, aprenda a falar sobre o maior propósito e objetivos na vida da pessoa importante. Pronto. Pense comigo. Qual é o maior propósito de Deus na terra? Qual é? Qual é o maior propósito de Deus na terra? Deus enviou o seu Filho para esse propósito. Lucas 19:10, porque Deus, né, Lucas 19:10, diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Então esse é o maior propósito de Deus na terra, né? Então fale com Deus sobre o objetivo de Deus, sobre o propósito de Deus. Deus não ama coisas, amados. Nós, às vezes, amamos carro novo, amamos coisas, né, que não era para a gente amar. A gente ama coisas que não era para a gente amar, tá? E isso é muito errado. Algumas pessoas amam até o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para viver aqui nessa terra, mas não devemos ter o nosso coração no dinheiro, não é? Então, vamos lá. Deus, Ele ama pessoas. Deus ama vidas. Se você falar com Deus sobre amor a vidas, Deus vai te ouvir, com certeza. Fale com Deus, né? Fale com Deus sobre isso, não é? Fale com Deus, aprenda a falar. E eu já estou indo para o sétimo tópico final, né? Aprenda a falar sobre o maior propósito e objetivo de uma pessoa importante, tá?
Por exemplo, se você quer mergulhar a sua vida em oração, comece a trabalhar com Deus. Ele faz uma comparação assim aqui, de pessoas desocupadas na obra, né? Na igreja, na obra de Deus, no reino. As pessoas desocupadas, elas nem entenderão que Deus ama, que Deus quer, que elas não estão envolvidas com Deus. Quando você está ocupado no reino de Deus, na obra de Deus, você vai começar a entender a vontade de Deus, você vai interagir com Deus, e você vai começar a entender o propósito de Deus, os objetivos de Deus na sua vida, e você vai começar a orar a Deus também sobre as coisas que Deus acha importante. E o nosso comentarista aqui, né, o nosso escritor do livro que nós estamos meditando, tá? Que é Como Orar, ele fala o seguinte, que nesse ponto aí, né, que já é o final, que nós devemos aprender a falar sobre o que uma grande pessoa ama. O nosso Deus, que é grande, eu já falei, Ele ama vidas, Ele ama almas, Ele ama pessoas, não é? Você vai ter que aprender a falar com Deus sobre almas, sobre pessoas do mundo inteiro. Ore pelos enfermos. Deus ama os pobres, os oprimidos, as pessoas que sofrem injustiças, queridos. Há muitas injustiças neste mundo, e Deus é o Deus que é juiz dessas pessoas. Você precisa orar sobre isso, né? Sobre os pecadores, né? Que Ele veio morrer por esses pecadores, né? Por todos nós. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 16. E Lucas 19, 10, que nós também já citamos. Bem, então as pessoas que querem passar mais tempo com Deus, né? Elas precisarão interceder por aquelas pessoas que Deus ama, tá? Bem, por aquelas pessoas que estão prestes a ir para o abismo, queridos, a ir para o inferno mesmo, a um lugar de tormento. Para nós que conhecemos a palavra do Senhor, para quem conhece a palavra de Deus, não é? Deveria haver um sofrimento muito maior na nossa vida pela morte de alguém por conta da situação espiritual do que pelas situações físicas. Às vezes a gente sofre mais, a gente diz assim, poxa, deixou um filho, deixou uma filha, deixou uma esposa, tinha uma boa casa ou não tinha, sofreu nessa terra. Mas nosso pensamento deve ser outro. Essa pessoa partiu para Cristo, essa pessoa estava pronta para morar no céu com Deus. Se não estiver, gente, é um motivo de sofrimento para nós, né? É um motivo de nós sentirmos no nosso coração, e motivo da gente passar a orar por aqueles que ainda estão vivos, pois há uma esperança. Há uma esperança enquanto está vivo. Então Deus espera que a gente ore, a gente fale com Ele sobre aquilo que Ele ama, que são pessoas, são almas. Por último, nós já estamos indo ao encerramento. Deus espera que nós aprendamos, nós devemos aprender a pedir a Deus, não é? Aquilo que Ele já pensa de nós, tá? Então, antes de pedir a Deus alguma coisa, nós precisamos compreender o que Deus pensa de nós, não é? Por exemplo, eu gostei aqui do comentário quando ele diz assim, não é? A maioria das pessoas acham que pedem dinheiro a Deus, pedem para Deus prosperar, não é? Deus abrir portas, nós pedimos para Deus nos dar um carro novo, uma casa nova, uma casa própria, essas coisas. Todas estas coisas, queridos, serão consequências da presença de Deus. E é claro que em algum momento nós devemos até orar, mas que essa não seja a nossa prioridade na oração. Bem, qual é o grande interesse de Deus por nós? O grande interesse de Deus por nós é que nós conheçamos a sua vontade, mas Ele deseja, o que Ele pensa sobre nós, sabe o que é? É que nós somos sua igreja e nós devemos ser cheios do seu Espírito Santo. Então, Deus pensa que nós precisamos de duas coisas, de sabedoria e do Espírito Santo. Porque uma pessoa mesmo cheia do Espírito Santo, não é? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo, se ele não tiver sabedoria que vem por meio do conhecimento da palavra de Deus, da busca constante, ele pode atropelar o propósito de Deus na sua vida. Sabia, queridos?
Então, amados, Deus pensa que duas coisas nós precisamos: de sabedoria e do Espírito Santo. De onde vem a sabedoria? Vem de Deus. A Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Peça, porém, com fé, não peça duvidando em seu coração. Pois o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Então peça com sabedoria, e peça sabedoria com fé, tá? Muito bem. Outra coisa que Deus quer para nós é o seu Espírito Santo. E eu quero finalizar com vocês meditando no Lucas capítulo de número 11. Quem tiver a sua Bíblia aí, se estiver próximo de uma Bíblia, abre aí tua Bíblia. Lucas 11, versículos de 11 a 13, diz assim a palavra do Senhor: Qual é o pai dentre vós que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual é o pai nessa terra que, pedindo ao filho, ou que o filho pedindo-lhe isso, ele lhe dará essas coisas tão ruins em troca, tá? No lugar de alimento? Nenhum pai faz isso, queridos. E olha o que diz a palavra de Deus: se vós, pois, sendo maus, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, olha o que diz a palavra: quanto mais dará Deus, o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, amados? Então ore a Deus pedindo o Espírito Santo. Ore a Deus, nós já temos o Espírito Santo, né? Mas ore pedindo mais experiência, mais relacionamento com o Espírito Santo. Busque esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e Deus te dará isso, porque já é a sua vontade, né? Não desperdice o seu tempo orando por coisas que nunca serão respondidas, né? Comece a orar e a pedir aquilo que você será respondido. Se você e eu estivermos cheios do Espírito Santo, andando na vontade de Deus, no propósito do Senhor, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim nos garante a palavra de Deus. Jesus falou sobre isso: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bendito, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor, porque não há ninguém maior que o Senhor. Tu és grande, tu és santo, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de falar contigo, Deus. Para nós é um privilégio, nós temos acesso a Ti por meio da nossa fé, por meio de Jesus Cristo, que já se sacrificou por nós na cruz do Calvário. E nós podemos agora desfrutar, Senhor, de bons momentos contigo, Senhor. Deus, nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós temos orado erroneamente, Senhor. Temos mais te pedido e não temos desfrutado da Tua presença, Pai. Nos perdoa, Pai. Nós queremos, Pai, desfrutar da Tua gloriosa presença, ter momentos de comunhão contigo, ter momentos, meu Deus, de desfrutar da Tua presença, de te elogiar, Senhor, de desfrutar da Tua santidade, Senhor. Oh Deus, nós queremos conhecer o Senhor cada dia, Senhor. Nós queremos falar das coisas boas que o Senhor tem feito neste mundo, Senhor, para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Senhor. E eu quero apresentar a Ti, meu Deus, essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, através desse vídeo. Que o Senhor amplie a visão dessas pessoas, Pai. A nossa visão, Senhor. Que o Senhor venha ampliar, Senhor. E que nós possamos, meu Deus, realmente desfrutar da Tua presença, de mais momentos de oração. Que nós possamos desfrutar, meu Deus, realmente de momentos preciosos contigo, Deus. Oh Deus, nós queremos amar o que o Senhor ama, que são vidas, são pessoas. Nós queremos, meu Deus,
sentir o que o Senhor quer para nós, meu Deus, e não apenas nossos desejos, nossa própria vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa oração, Senhor, e nos leva a outros níveis espirituais, nos leva, meu Deus, a entrar na Tua presença, meu Deus, com prazer, com alegria diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este momento, obrigado por essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Eu quero abençoar esta vida, a sua casa, a sua família. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos desfrutar da Tua presença, Pai. Desfrutar da Tua presença, Senhor. Aleluia, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Tu és o Senhor do universo, Tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Tu és o grande eu sou. Nós Te glorificamos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua majestade, nós Te exaltamos, meu Deus, porque Tu és bom, Tu és santo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos descansar em Teus braços, Pai. Aleluia, aleluia. Queridos, a palavra do Senhor diz no Salmo 100, no verso 4: entrai na presença dEle em seus atos com ações de graças, rendei-lhe glória, porque Ele é bom, a sua benignidade e o seu amor dura para sempre. Deus é bom e nós temos o privilégio de falar com Ele. Então aproveite, desfrute desse privilégio, desfrute desse tempo com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, com a sua casa, a sua família. Vai mais fundo, vamos mais fundo na oração ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso.